Fala galera, se você está vendo essa aula aqui, primeiro eu recomendo não veja essa aula sem antes ter visto a aula de Node, que na verdade um é consequência do outro, tá? Mais especificamente o Express é consequência do Node, então não tem como ver essa aula sem não ter visto a aula de Node, tá? Então vamos lá, Express, o que é o Express, né? Ele é basicamente um framework web, tá, que usa o padrãozinho MVC, utilizado para desenvolver aplicações em Node. Então, se você é Javeiro aí da vida e você já usou um Struts da vida, já usou um WebWork, já usou um Sim, já usou um JSF, se você é Python e usa Flask, usa um Fast API, se você já usou Django da vida, se você já usou o Ruby on Rails, se você já usou o Laravel, o Express é isso. O Express é você fazer uma aplicação web, né, de forma que o back-end e o front-end sejam juntos, né? Na minha época eu era um webmaster, né? Ali nos meados de 2000, quando eu comecei a mexer com isso. Hoje em dia é muito mais separadinho o back-end e o front-end. Ou seja, se o front-end é gerado no lado do servidor, ele é renderizado de forma o quê? De forma dinâmica, né? Então, o Express, ele é uma camada em cima do Node justamente para facilitar, tá? Nesse gerenciamento de criar rotas, fazer parsers de JSON. A gente viu ali na aula do Node como era difícil fazer isso usando o Vanilla Node, né? Ou seja, ele é uma camada a mais em cima do módulo HTTP do Node, tá? Ele é altamente... como eu posso dizer? Altamente recomendado para aplicações que usam muito de forma concorrente e I/O, né? Por causa de toda a facilidade ali em relação ao Node, gerenciamento de APIs, e ele tem o Express Generator aqui para fazer o skeleton ou o scaffold da sua aplicação, né? Ou seja, você gera uma aplicação de forma a partir de um command line interface, e o dele é o Express Generator, tá? Bom, o Node, especificamente o Express, ele usa templates engines, vai ter um slide disso aí, mas o principal é o Pug aqui, tá? Então, como que é o gerenciamento de rotas dele? Então, a gente tem basicamente dois métodos aqui, tá? O appuse e versus os métodos HTTP. Então, se você quer fazer uma aplicaçãozinha em Node para receber um barra de um get que ele vai fazer, tá? Então, você quer receber no barra um HTTP método de get. Então, var express, require express, var app express, e aí você chama um app.get barra, pronto. Aqui você já tem uma função de callback, tem um request e um response, tá? Pô, Rafa, o que é o app use? O app use, ele é utilizado para fazer o que o Express chama de middleware function. Middleware function é uma função que vai ser executada antes da função final, tá? Para quem é javeiro, é como se fosse um filtro. Tá? Então, você vai fazer uma requisição para uma servlet, antes de chegar na servlet, ela passa por um filtro, passa por uma função, e é isso que é uma middleware function. Então, aqui eu tenho um Express, e aqui eu tenho minha aplicação Express. Então, toda vez que eu for bater aqui no barra, ele vai chegar nesse método aqui, hello world. Mas antes de bater nesse método hello world, eu fiz um app useMyLogger. Então esse use aqui vai fazer com que antes da requisição chegar no barra, ela vai chegar nesse logid aqui, e aí depois ele vai dar um next. O next é para ele ir de fato para o método que era o intuito lá da URL, né? No caso barra. Então, ó, this function just prints logged when a request to the app passes through. Ou seja, fiz um request no barra, ele vai passar antes no logid, tá? E aí o Express chama isso de middleware function. Então, no objeto request, coloquei aqui alguns itens do objeto request, tá? Request.body, e aí populado quando utilizado o body parser é habilitado. Então, o body parser eu falei um pouco do body parser aqui no Node, por isso que a aula... você pode ver Node sem ver Express, você não pode ver Express sem ver Node, tá? Então aqui, ó, eu uso app use express JSON, ele já vai fazer o parser da minha requisição para que, se tiver um objeto JSON, já faz para um objeto JSON, tá?
Request.cookies, hostname, enfim, coloquei vários elementos ali, ó, request.params, né, para pegar as variáveis do path param, ou request.carry para pegar as variáveis que venham em carry params, né. Então, cara, botei alguns métodos aqui que eu vi que podem ser cobrados, tá? No template engine, por padrão, se você está usando, por exemplo, uma aplicação em Java, e essa aplicação em Java está renderizando HTML lá no servidor, você tem um gerenciador de HTMLs ali. Não dá para chamar muito de gerenciador de HTML, porque na verdade ele é uma servlet, mas o JSP faz esse papel, tá? No JCF, por exemplo, você tem o Facelets. E aqui? Aqui você não faz o HTML diretamente, você vai ter uma template engine. Porque lidar com HTML diretamente não é legal. Porque, cara, HTML, por exemplo, não tem composição, não tem herança, né? E é o que a galera faz então? A galera usa engines de HTML, que é justamente para a gente poder fazer programação no HTML e passar por um processo, entre aspas, de compilação, tá? Então existem algumas templates engines aqui, Pug, Mustache e o AJS, tá? O Pug é o default, Pug é o antigo Jade, tá? Então Pug is JavaScript library that previously known as Jade. Pô, Rafa, como que ele trabalha? Então eu fiz uma aplicaçãozinha aqui para vocês. Ó. Fiz uma, não é essa aqui não. Cadê minha aplicação? Pronto, abri aqui. Então fiz uma aplicação basiquinha aqui usando justamente o Express Generator, tá? Então o que ela, qual vai ser a estrutura básica que ela vai criar pra gente, ó? Ela tem aqui uma pasta de binários, onde estão os nossos binários, tá? Node módulos aqui. Tem a parte pública aqui, que é onde ficam os nossos elementos estáticos, CSS, imagem, JavaScript que você queira eventualmente utilizar. E tem a parte de visão. Então a parte de visão é onde a gente vai usar o nosso template engine aqui, ó. Aqui, ó, package.json a gente está usando o Jade, tá? Que, olha aqui, ó. Então aqui eu tenho um layout aqui, a composição dele, ó, index.jade. Fiz a criação de um layout que tem um HTML, um head, um title, um body, tá? Aí o meu index, ele estende o layout, olha aí, ó. Não dá para fazer isso com HTML padrão, né? E ele vai ter um welcome to e vai pegar uma variável que está vindo aqui do escopo de request, que é o title, tá? Então, ó, primeiramente vamos ver aqui um hello world básico aqui com o Express, ó, node hello. Então aqui, ó, usei um Express no barra, mandando um hello world aqui, vou mandar um olá, canetas pretas. E aí aqui, ó, localhost 3000. Pronto. Olá, canetas pretas, né? E agora vamos rodar essa minha aplicação que eu criei aqui, né, a partir do Express Generator. Então, quando eu criei essa aplicação a partir do Express Generator, ele já monta aqui, ó, e faz toda a configuração da minha aplicação, tá? Cria o Express, cria o parser de cookies, loggers usando o Morgan. Aqui, ó, eu estou definindo qual vai ser o meu view engine, no caso aqui eu estou usando o Jade, tá? Onde as minhas views estarão, olha só, dentro da pasta views. Já estou usando o body parser aqui, ó, do Express.json. Já estou usando um cookie parser também. E aí eu estou falando o seguinte, ó. Eu vou usar o barra e o barra users para ir para algumas rotas, ó, que é esse index router users router, para não ter que criar todas as rotas num arquivo só, nesse arquivo de app.js. Então eu posso fazer um barra aqui, então o index.js vai para get barra e no users eu fiz um barra aqui e tem um outro post aqui, que a gente vai dar uma brincada com ele também, tá? Beleza, então criei aqui minhas funções, tal, beleza. Então vamos subir essa aplicação aqui, ó. Criei um script aqui que é o start, ó, node.bin. Então vamos dar só um npm run start aqui, né?
Beleza, então ele pegou minha aplicação, subiu, vamos ver aqui se ela tá ok, beleza, olha lá, localhost barra 3000, welcome to Express, né? Se eu vier aqui em barra, index, e trocar esse título aqui, ó, canetas pretas, olha lá, canetas pretas, welcome to canetas pretas, né? E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu tenho um banco de dados aqui, que é um banco de dados em Neo4j. É um banco de grafos, tá? Match n, return n. Então, olha lá, ele tem uns atores que eu já estou trabalhando aqui, ó. Atores, gêneros de filmes, tá vendo? E aí, ó, eu vou pesquisar todo mundo que é person. Ó, então ele vai trazer aqui o Jack Nicholson, o Danny DeVito, o Meg Ryan, Tom Hanks e o Martin Scorsese, tá vendo? E aí o que eu vou fazer então? Eu vou fazer minha aplicação Express, tá? Se conectar nele. Então para isso, ó, no package.json, eu tive que fazer um npm install do Neo4j driver, tá vendo? Bom, como que eu faço para conectar nele? É bem simplesinho, ó. Então aqui na minha rota de usuários, né, que eu roteei ele para cá, né, através do app.js, eu fiz users routers aqui, ó, né? Então beleza, criei aqui a minha rota de usuários. Então toda vez que eu for no barra eu vou listar todos os meus usuários, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui. Então olha lá, eu faço o require do Neo4j e aí eu preciso de uma função que vá lá, se conecte no meu banco de dados local, ó, localhost, usuário e senha, tá vendo? Padrãozinho aqui. Então eu peguei o driver aqui, tá? A partir do driver eu obtenho uma session do meu Neo4j. Então na hora que a requisição chegar aqui, eu vou pegar uma sessão e no Neo4j, para ler e fazer essa query, né, que eu acabei de fazer aqui, ó, do match any person, eles chamam session read transaction, que mais uma vez recebe um objeto de callback, then aqui, quando esse objeto for retornado data, aí eu peguei os data.records e aí estou transformando aqui todo mundo para uma lista de usuários. Tá? Fiz uma função map aqui para fazer essa transformação. E aqui a resposta da minha requisição HTTP, eu estou fazendo um send aqui para usuários. Beleza? Então, códigozinho relativamente simples. E agora, na hora que eu chegar aqui e bater em barra users, olha lá, estou listando todos os meus usuários lá do banco. Ó, Tom Hanks, Meg Ryan, Danny DeVito, Jack Nicholson e o Martin Scorsese, né? Ou seja, uma aplicaçãozinha bem básica em Node, cara. Que já mostrei para vocês, né? A parte de template view aqui, com os layouts, né? E mostrei para vocês somente o gerenciamento de APIs, que geralmente a gente faz só o gerenciamento de APIs, tá? Não faz essa parte aqui do front. A não ser que você goste muito de fazer o back e o front tudo no mesmo local, né? Hoje em dia a galera tá fazendo isso mais separado. Mas se você quer fazer o front sendo gerado dinamicamente, o Express é uma boa opção para isso, né? Cara, não tem mais muito o que mostrar aqui do Express. Tudo pode ser cobrado aqui, né? Pode ser cobrado o template engineer, pode ser cobrado esse mapeamento aqui para você fazer rotas ou middlewares. Tentei mostrar aqui um acesso com banco de dados para deixar uma aplicaçãozinha um pouco mais dinâmica, né? Pode ser cobrado a estrutura do package.json, mas isso é dentro de Node, né? Então, bem simplesinha a aplicação que eu fiz aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Bom, como que isso pode ser cobrado em concurso? Só achei uma questão disso, tá? Que olha lá, ó, com relação ao módulo Express, é incorreto afirmar o quê? O Express é um framework web para Node que contém um conjunto essencial de funcionalidades para agilizar o desenvolvimento de web services. Cara, excelente. É isso aí mesmo, tá?
O Express possui algumas funções utilitárias no objeto response e uma delas é o REST-JSON Body, a qual retorna um JSON na resposta. Aí fui justamente abrir aqui a documentação para vocês verem da onde ele tirou isso, cara. Ali nos slides eu trouxe um pouco sobre o objeto request, né? Aqui, ó, no response, então ele escolheu um dos métodos lá do response, mais especificamente esse response body, para cobrar, tá? Então, cara, eu trabalhei em alguns desses atributos do request, né? Então, app, BSRL, tal. E aqui na prova ele cobrou um dos métodos do response. Então, tudo pode ser cobrado, cara. Tudo pode ser cobrado. Então, tem que dar uma olhada assim por alto nesses métodos, né? Eu escolhi alguns ali do request para colocar nos slides, alguns atributos, tá? Mas ele poderia ter cobrado outro método também. Enfim, então é um objeto que é difícil. É mais para quem está usando o Express na prática, no dia a dia, né? Então é uma questãozinha bem difícil para matar com certeza, tá? Por padrão, o Express não consegue ler as informações enviadas por post. Para isso deve-se instalar o módulo Body Parser, né? Que é justamente aquele módulo que a gente trabalhou ali lá no Node, né? E quando uma URL é chamada pelo método GET, pode-se passar parâmetros diretamente na URL no link tal. Beleza. Realize a leitura do parâmetro usando o objeto request.params. Tá vendo que eu coloquei isso aqui no slide, né? Então ele cobrou o request e o response. Ó, no slide eu botei justamente isso, ó, request.params, né? Só que ele não quer um path param, ele quer o quê? Ele quer um carry parameter. Então, carry parameter é através do carry. Então, esse é o erro da questão. Então, cara, pode cair tudo ali dessa documentação aqui, principalmente do request e do response, né? Pode cair qualquer um desses métodos aqui, né? Infelizmente. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui. Essa aula de Express, como eu disse, ela é muito Express, né? Porque a base dela já é o Node, né? Então tem que ficar ligado aqui, né, nesses métodos que podem cair e tal. Tentei fazer uma aplicaçãozinha Hello World aqui para mostrar para vocês, mas trouxe os pontos mais interessantes do framework, tá? Bom, é isso. Grande abraço. Até a próxima.